Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um conteúdo de JD Edwards. Hoje nós vamos estar conversando sobre fundamentos do JD Edwards, um conteúdo para nível iniciante, ou seja, nós vamos passar toda a interface do JD Edwards, seus objetos, como navegar, menus, conceito de tabela, registros, ok? Meu nome é Alexandre Ortiz, eu sou do projeto JD em Foco e da consultoria OIO. Então vamos lá. A didática desse treinamento será uma explanação, uma apresentação de apoio e depois nós vamos navegar para o JD Edwards e verificar todos esses conceitos. Então, sistemas integrados. O que são sistemas integrados? Os famosos ERPs. Sistemas integrados são pacotes de programas que atendem todas as rotinas das empresas. Então, processos de compras, recebimento, contabilização, reconhecimento da obrigação financeira, pagamento, controle de projetos, controle de ativo fixo, demonstrações da contabilidade, processos de contas a receber, de produção. Então, os sistemas integrados, ele faz o quê? Ele tem as tabelas, as informações em comum para todos os processos. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho, vamos supor, eu tenho um fornecedor cadastrado em uma determinada tabela que atende tanto o pedido de compras, quanto o pedido de vendas, quanto o pagamento dessa obrigação, ok? Tanto em estatísticas, então ele é um cadastro comum, tá? Então, indo pelo exemplo do cadastro geral, você teria um cadastro daquele fornecedor ou cliente ou fornecedor-cliente com diversas informações que atendem todos os processos implementados. E o que isso tem de grande vantagem? Bom, primeira coisa, é uma base única. Então, você não vai ter duplicidade de informações. Uma área trabalha com uma informação, a outra área trabalha com outra informação se relacionando ao mesmo cadastro, à mesma conta contábil, ao mesmo item de produção. Tá? Então, são cadastros únicos. Redução de erros, claro. Você vai ter uma base sólida, tá? Que costuma ser sempre feito por uma área integradora que faz esses cadastros complementando com as informações que as outras áreas necessitam para ser utilizadas nos processos transacionais. Tá? E eficiência, por quê? Porque você vai otimizar todo o sistema. Você vai otimizar todas as informações que são utilizadas pela empresa. Tá? E aí que entra o JD Edwards. O JD Edwards é um ERP com mais de 30 anos de utilização. Tá? Ele não é líder no mercado no Brasil. Tá? Ele está figurando ali entre o segundo e o terceiro, porém, lá fora, Estados Unidos, Europa, tudo, ele é muito utilizado. Tá? O que nós poderíamos falar do JD Edwards? O JD Edwards tem a grande vantagem dele de ser extremamente parametrizável. Ele tem funcionalidade que você consegue fazer que os processos se comportarem da maneira que a empresa necessitar. E aí que está o grande problema. Tá? Por quê? Porque quando a pessoa, o implementador, ele está trabalhando com essas ferramentas, ele tem que entender todas essas aberturas, esses recursos, essas funcionalidades que o sistema tem. Junto com isso, a Oracle disponibiliza o quê? Disponibiliza todo o código-fonte do JD Edwards. O que eu quero dizer com isso? Você consegue abrir a programação do sistema. O código-fonte é da empresa, não é fechado. Tá? E o que acontece? Você pode criar, customizar ou complementar esses processos com seus próprios códigos. Ou seja, viu que não existe determinado processo ou alguma particularidade lá da empresa, o Oracle JD Edwards ele permite que você crie isso.
E o mais interessante ainda, você vai criar esse processo e quando vir novas atualizações, se você fez certo, as atualizações não mexem nesses programas customizados. Nossa, excelente! Então o JDET faz tudo. Sim, faz tudo. Porém, aí que é o problema. Profissional, a empresa que estiver implementando, se não dominar todos os recursos e funcionalidades do JDEDAS, sai customizando o quê? Coisa que não precisa. Sai fazendo complementos, coisas que não precisam. E por ele ser um software parrudo, bem pesado, com mais de 6.000 tabelas, tudo, você tem que saber todos os impactos que uma customização ela vai ter, tá? Então, por isso que nós sempre batemos muito forte nesse negócio de capacitação e treinamento. Conteúdos que nós disponibilizamos, por quê? Para o JD Edwards continuar a ter mercado. Por quê? Porque uma ferramenta que é muito parametrizada, ela começa a ficar desacreditada no mercado, principalmente no mercado brasileiro. Tá? Para vocês terem uma ideia, o JD Edwards, há mais de 30 anos com utilização, a primeira versão dele era essa daqui, essa telinha preta e verde aqui, em S400. Tá? Depois, ele foi disponibilizado na versão for Windows, ele passou a chamar de XZ, tá? E depois o Web. Então, ele tem uma boa estrada corrida. Então, eles foram implementando mais e mais recursos, ok? Chegando à versão 9.2, que é a atual, JD Enterprise One, Oracle Enterprise One, JD Edwards 9.2. Então, tem muita coisa nativa. Então, sempre nosso objetivo aqui no nosso projeto JD em Foco é estar disponibilizando conteúdos nativos, ok? Então, vamos lá. Essa aqui é a primeira telinha que nós vamos ver quando o usuário final acessa a aplicação do JD Edwards. Então, você vai ter seu login, você vai ter sua senha, tá? Que são disponibilizados pelos administradores do sistema. Tá? Você tem os detalhes que você vai informar o ambiente que você está trabalhando e a regra de negócio, as roles, tá? Que o seu usuário está atrelado, podendo resetar a senha por aqui, se o administrador do sistema assim permitir. E o que é o ambiente? O ambiente, eles são cenários, eles são plataformas próprias com dados com uma finalidade do JD Edwards. Então, se você entrar no JD Edwards em ambiente DV, você vai ver que é um ambiente que são feitos desenvolvimentos, novos processos, novas parametrizações. Então, ali que começa. Então, você vai ter um processo novo, até mesmo uma implementação, ele começa em DV, desenvolvimento. Depois, você migra esses dados, parametrizações, para o ambiente PY, que nós chamamos que é a validação. Então, ali você tem todo o sistema, como que ele vai se comportar no ambiente de produção, no ambiente que está valendo mesmo. Homologou, ou seja, usuário e empresa aceitaram o que está lá parametrizado, migra-se tudo para produção. Aí é vida real. Então, ali que os usuários finais vão estar cadastrando todos os seus processos, controles, demonstrações contábeis, balanço, balancete, DRE, controle patrimonial, manutenção de equipamento, produção, estoque, compras, vendas, enfim, tudo. Tá? Algumas empresas têm um ambiente que é uma cópia de produção chamado de TR, que é feito para treinamento. Tá? Isso aqui é extremamente útil. Por quê? Porque com o passar do tempo você vai começar a ter
o quê? Um giro de funcionários lá na empresa. É um funcionário que sai ou que vai para uma outra área, é outro que vem para essa. Então, é interessante sempre você ter esse ambiente para ter treinamentos desses processos. E nós temos um ambiente que é separado, chamado de ambiente pristine, que é simplesmente o quê? O JD Edwards da maneira nativa, como quando comprou, como que ele veio, tá? Já aqui no desenvolvimento, além de você ter parametrizações específicas, você vai ter desenvolvimentos, customizações, complementos que são específicos para a empresa e vão andando de ambiente em ambiente. Vão andando, o que é vão andando? Eles vão sendo promovidos a partir do momento que você desenvolve, o profissional técnico, ela desenvolve uma aplicação, ele promove para PY, para validação, identificação de bugs, o que for. Validou em PY, promove para a produção que está em uso para a empresa. Tá? Esses ambientes podem variar de empresa para empresa. Existem empresas que trabalham com sandbox, existem empresas que trabalham com ambiente UAT, existem empresas que não trabalham com ambiente TR, tá? Então, esse desenho de ambientes é feito no momento de implementação, tá? Pela empresa, pelos CNCs e pelos profissionais especialistas em JD Edwards, tá? Ah, eu tenho hoje meu ambiente DV, PY e PD, mas não tenho TR. Não consigo colocar? Consegue. Você entra em contato com o administrador do sistema, ele vai criar esse ambiente TR e a partir daí vai ser disponibilizado para a empresa, tá? Então tá bom. Então essa é a interface do JD Edwards, tá? Então você logando no sistema, você entrando, você vai ter essa área em branco aqui, que é a área de trabalho, que nós chamamos de ecrã, tá? Nós vamos estar vendo isso daqui a pouquinho lá no JDE menos, tá? Nós temos as opções dos usuários, que são o quê? São informações de trocar senha, informação de qual perfil que ele o idioma, se a localização, tá aqui. Você tem aqui à esquerda um menu chamado menu carrossel, tá? Ou seja, ele fica nessa lateral algumas funcionalidades que também estão aqui em cima na barra de ferramenta. Você tem uma outra opção chamada de rastro de menu, que ele grava todo o caminho que cada usuário faz e fica gravado aqui um atalho. Para você precisar utilizar, você simplesmente clica lá e ele vai te mostrar o caminho que você fez. Ele grava até 10 rastros de menu, podendo ser parametrizado de empresa para empresa. Tá? Símbolo da Oracle, que simplesmente vai minimizar todas as aplicações que estarão abertas aqui na área de trabalho, no nosso ecrã, e aparece, eles ficam gravadas, ficam guardadas aqui, tá? E a barra de ferramentas com os mesmos botões daqui, com exceção do navegador que nós vamos estar vendo, que não é liberado para todos os usuários, que é um tipo de uma linha de comando que você consegue chamar os programas, menus diretamente por aqui sem a navegação, tá? Então aqui são os menus do JD Edwards. Repara que não está aparecendo aqui o menu carrossel. Por quê? Porque eu escondi ele. Nós já vamos ver lá no JD Edwards, tá? Então, os menus do JD Edwards eles são dispostos em pastas e subpastas, nesse formato de árvore, tá? Vai clicando, vai abrindo, vai clicando, ele vai abrindo, até chegar nos programas, tá? Todas essas pastinhas aqui, as pastas e subpastas, elas são chamadas de tasks, tarefas, tá? Então, nos objetos, você chega no menu, você vai ter os programas, ou seja, você vai ter as telas, você vai ter os relatórios, você vai ter os cadastros, você vai ter os processos desenhados, sempre lembrando que para cada empresa
ela vai criar aqui o menu dela, tipo JDE em foco. Então, operações diárias, contabilidade, contas a pagar, contas a receber. Então, nós criamos essa estratégia de tasks, tá? Direcionado ao negócio. Então, as tasks, tá? Como eu estou falando, as tasks elas são tudo que vai aparecer aqui no menu. Tudo que você vai aparecer aqui, ó, isso é uma task, isso é uma task, isso é uma task. E ela pode ser de que tipo? A task ela pode ser uma APPL, ou seja, é uma tela. Você pode ter uma task que você clicou, vai abrir uma tela. Você pode ter uma UBE. O que é uma UBE? Uma UBE é um processo batch, um relatório quase sempre que você vai disparar ele através de uma task também. Você pode ter uma pasta, ou seja, aquela task é uma pasta. Então, a task são todos os acessos. E depois, o que aquela task é? É uma APPL, uma UBE, uma pasta. E você também tem as tasks de UDC. Você pode criar uma task que simplesmente chama a UDC. Depois que você cria as tasks, existem processos que você amarra. Essa task chama essa, task que chama essa, e você vai montando todo o seu fluxo de processo aqui, tá? Então, nós falamos de UDCs. O que são UDCs? UDCs no JDE é o que mais é utilizado. UDCs são códigos definidos pelos usuários. Então, o que acontece? Você vai ter códigos, nomes pré-determinados que toda a implementação, toda a utilização tem que se vai utilizar. Vou dar um exemplo prático. Tipos de documento. Então, você tem um tipo de documento que se refere a uma depreciação contábil. Um tipo de documento que se recebe a um pedido de compra. Um tipo de documento que se refere a uma work order, lá da manufatura. Então, tá bom. Então, você tem lá a sua work order, WO. Ok. Se o usuário tentar abrir uma ordem de manufatura chamada W1, o sistema não vai permitir. Por quê? Porque não existe cadastrada a UDC para o tipo de pedido de manufatura W1. Então, são códigos que você vai criando, tá? Para disponibilizar pelo sistema, mas para ser utilizado. Eles não são textos, códigos livres. E é uma infinidade. Você pode ter tanto para direcionar processos, você pode ter UDCs para categorizar cadastros. Esse cadastro aqui ele é do sul, de São Paulo, do Nordeste. Então você consegue informar localizações, você consegue informar medidas. Então tudo no sistema é UDC, tá? Que nós vamos estar vendo. Então aqui uma breve explicação de como você acessa a UDC. Então você consegue acessar as UDCs tanto por tasks, tá? Quanto por linha de comando, tá? Quanto por atalho de linha de comando, e ele vai abrir essa interface aqui. É aqui que nós vamos estar cadastrando, que nós vamos estar conversando daqui a pouco, como que se cadastra a UDC e o que são esses tipos de UDC e valores válidos. As tasks, como nós falamos, eles podem ter objetos batches em online. Então aqui eu deixei uma breve explicação do que é o objeto batch, o que é o objeto online, ou seja, o batch é um relatório que você vai disparar e ele vai processar lá no servidor. E a PPL é o que? É a sua tela. Quando você abre a tela e você interage, passando alguma informação para ela, para busca, entrada de dados, o que for. Tá? Então, as características eu deixei aqui, tanto de UBE quanto de APPL. Tá? Então, nós vamos estar passando agora no JD Edwards. Aqui nós colocamos as desvantagens de uma UBE
e as desvantagens de APPL, ou seja, se a APPL você tem uma dependência de interação do usuário, o usuário tem que informar determinados valores, clica na barra de ferramenta, procurar, vai até o final da tela. Tá? Já o relatório, se o relatório é mais engessado, não tem tanta parametrização quanto a tela, tudo, tá? Então, dentro desses objetos que nós vimos, né? Então, tanto a PPL quanto o BE, quanto as UDCs, elas estão armazenadas aonde? Estão armazenadas em tabelas. Tá? Então, o JDE2 trabalha com tabelas para todo que é lado para guardar informações, tanto cadastrais quanto transacionais. Tá? A última estimativa que nós fizemos, o JDE tem mais de 6.000 tabelas nativas. Tá? Então, essas tabelas vão se interligando, tá? Através de joins, de business view, e é ali que acontece a mágica toda. Então, as tabelas, elas são compostas de colunas e linhas. As linhas nós chamamos de registros. E aonde tem a coluna e a linha, que elas cruzam, nós temos o campo, tá? Ou seja, então imagina assim, eu tenho uma tabela de transações contábeis. Então a primeira coluna me fala qual que é o ano, a segunda qual que é o mês, a terceira qual que é a conta contábil, a quarta qual o valor. Então as tabelas elas vão sendo, as colunas é o que ela está demonstrando, e na linha, no registro, os valores, tá? Então, vamos lá para o JDE para a gente ver isso que nós conversamos aqui, tá bom? Então, vamos para o JD Edwards. Bom, pessoal, então já no JD Edwards, aqui é a tela inicial que os usuários vão estar acessando na versão web. Então, meu usuário, minha senha e aqui detalhes, conforme nós mostramos lá, que eu tenho ambiente aqui, nesse caso eu vou deixar em branco, acessar. Acessar aqui ele vai perguntar qual que é o ambiente e a minha regra, minha role. No meu caso aqui eu só tenho o ambiente demo. Aqui as empresas poderiam estar disponibilizando o ambiente de DV, de PY, de TR, de UAT, Sandbox. Isso aqui vai conforme foi feita a parametrização na empresa e a segurança, tá? Então, ok. Ok, ele vai carregar o JD Edwards. Então, aqui no JD Edwards, para começar, nós temos esta área maior aqui, ó, que é a área de trabalho, nosso famoso ecrã. Aqui no ecrã, as empresas costumam colocar o logo dela. Aqui no meu caso, OIO Smart Solution, tá? Se a empresa não colocar, vai aparecer JD Edwards, tá? Legal. Então nós temos aqui à esquerda o menu carrossel, onde nós temos os relatórios que foram disparados recentemente. Nós temos as aplicações que estão abertas no momento e o recurso de favoritos. Menu carrossel, se eu segurar e arrastar, eu consigo colocar ele em qualquer lugar da tela, ok? E para ocultar, quando eu tiver aqui tela ou alguma visualização que eu precise de mais espaço, só vir aqui clicar que ele fecha o menu carrossel, tá? Logo acima do menu carrossel, nessa setinha aqui, ó, nós temos o menu de rastro. O que é o menu de rastro? Ele vai gravando os acessos, o caminho que o usuário fez até a última pasta ativa, tá? Ele vai gravando aqui até no máximo de 10. Porém, é configurado por cada empresa. Existem empresas que não disponibilizam esse navegador, existem empresas que disponibilizam com 3, com 10, então vai da implementação. Símbolo da Oracle aqui, que também
é parametrizável, você pode colocar o logo da sua empresa aqui e ele tem a função de simplesmente minimizar todas as aplicações que estão abertas aqui, tá? Aqui nós temos a nossa barra de menu da área de trabalho, onde nós temos o símbolo da homepage aqui, que tem a mesma funcionalidade do símbolo da Oracle, favoritos, relatórios recentes, aplicativos, igual aqui no menu carrossel, e o botão de navegação. No botão de navegação nós vamos ter os menus e vamos ter a linha de comando aqui, tá? Sendo que a linha de comando, ela quase sempre é fechada, ela não é disponibilizada para os usuários em ambiente de produção, mas vai de empresa para empresa, tá? Então aqui é onde a empresa cria o seu menu raiz. Aqui no caso eu tenho o menu raiz da OIO, tá? De um outro treinamento que nós fizemos, mas eu vou no menu nativo. Esse vem com o sistema. Então, como que o sistema ele é feito? Os menus, aliás, ele é disponibilizado em pastas e subpastas, que você vai clicando, ele vai abrindo e vai montando aquele formato clássico de árvore até chegar nas aplicações, tá? O JD Edwards, ele agrupa os programas, os módulos, em sistemas, que nós chamamos de suíte. Então, se eu pegar na suíte financeira, eu vou ter o módulo de contas a receber, módulo de contas a pagar, contabilidade, ativo fixo, CAC e por aí vai. Se eu pegar em logística, ele vai abrir estoque, almoxarifado, materiais e por aí vai para todas essas suítes aqui. Dentro da suíte, então, nós temos os módulos. Nos módulos, o JDED costuma trazer 4 pastas, que são os processamentos diários, periódicos, técnicos e avançados e configurações, tá? Em momento de implementação, nós não costumamos utilizar neste formato. Por quê? Porque nós criamos as tasks, os menus voltados a processos. Ou seja, se a pessoa é de compras, ele não vai enxergar o módulo dele de compras, sendo que ele vai abrir processo diário. Não, ele vai enxergar o quê? Entrada de cotação, aprovação de cotação, pedidos aprovados, pedidos rejeitados, recebimento. Então, nós costumamos criar o processo. Para quê? Para o usuário chegar e já ter toda a sequência das atividades dele. Tá? Cada acesso desse daqui é chamado de task, independente se for uma pasta, se for uma subpasta ou se for um programa. Então, o programa sempre vai acabar com esses ícones aqui. Tá? Se você passar o mouse em cima, você vai conseguir ver o nome da task. Essa task aqui, ó, G0, essa daqui, G0110, que eu posso vir na linha de comando, se eu chamar G0110, ele vai abrir direto o menu aqui, ó. Aqui, tá? Abrindo o menu, o que acontece? Você tem os programas. Então, você pode ter objetos batches, só um minutinho que está carregando, aplicações, tá? E se nós vamos achar um processo batch aqui, vou voltar para a navegação, voltar para a navegação por função, ele vai voltar aqui para o Enterprise One. Eu vou em sistemas financeiros, contabilidade geral, processamento diário, lançamentos, relatórios de consultas. Aqui são os programas, tá? Então, os programas online, eles vão ter esse ícone aqui, ó. E os programas batches vão ter esse ícone aqui. Programas online, o que ele vai estar fazendo? Vou clicar, ele vai trazer uma aplicação. Nota que aqui eu não estou vendo mais o nome da task. Tá? Se eu quiser ver o nome da task, botão direito,
perfil da tarefa. Ele vai me falar qual que é o nome dessa task. Tá? Por quê? Porque depois você vai pegar todas essas tasks criadas e você vai amarrando. Ó. A task de sistemas financeiros está amarrada à task contabilidade, que está amarrada à task lançamento de relatórios, que abre essas tasks aqui. Tá? Então, programa online aqui e o programa batch. Programa online, eu vou chamar do cadastro geral, o clássico, tá? Orçamento diários, revisão do cadastro geral, a PPL P01012. P de APPL 01, que é o sistema, 012, que é um sequencial, tá? Então, para cada módulo, você tem uma identificação de numeração. Cadastro geral é 01, contabilidade 09, ativo fixo 12, job cost, custo de projetos 51 e por aí vai. Então, esses aqui já são os primeiros identificadores. E quando eu tenho customização, o que acontece? Ele é de que módulo? Ah, eu estou customizando um programa da contabilidade, eu vou colocar 09? Não. Por isso que a Oracle disponibiliza a faixa de 55 a 59 para ser do usuário. Então, se eu quiser fazer uma customização de um programa, criar, ele vai ser P55, P56, P57, 58 e 59. Com isso, as atualizações, correções, novas implementações que que podem ser feitas no sistema, esse programa que tem esse código não vai ser alterado. Por quê? Porque a Oracle sabe que é programa específico da empresa. Tá? Então, acessando o cadastro geral, é uma PPL que nós temos aqui, então eu preciso de alguma interação do usuário. Por quê? Se eu der um procurar aqui, na barra de ferramentas aqui em cima, ele vai trazer todos os registros. Então, você tem que colocar algum filtro. Se eu der um procurar, ele já vai emitir uma mensagem. Olha, você quer carregar todos? Por quê? Porque demora um pouco mais. Ou você quer colocar alguma seleção? Eu vou pôr cancelar para vir com todas as seleções, tá? Então, carregou aqui. Então, eu vou ter aqui o cabeçalho da aplicação, deste tipo de aplicação, que as aplicações online nós temos vários tipos de formulário, isso aqui se chama formulário. Então, esse aqui eu tenho um cabeçalho e embaixo eu tenho a grid de registros, tá? Então, eu tenho aqui as colunas, então número do cadastro, nome alfa, cadastro longo e por aí vai. E aqui eu tenho as linhas, são os registros. E eu tenho o campo aqui, tá? Então esse é o conceito. Vindo para cá, nós temos esse exemplo de tipo de pesquisa, que é uma UDC, lembra? São códigos definidos pelos usuários e pré-cadastrados. Então, se eu for nessa grid aqui, em cima eu tenho uma linha de consulta chamada QBE, tá? Grade de consulta QBE. E nos campos, na maioria deles, eu vou ter essa lupinha, que é o Visual Assist. Se eu clicar nela, ela vai fazer o quê? Ela vai abrir os valores válidos é bom, né? Os valores cadastrados para aquela ODC. Então está aqui. Então se eu vim aqui colocar V, ele vai trazer fornecedor. Se eu vim aqui colocar C, ele vai trazer cliente. Tá? Então a UDC, tipo de pesquisa, está aqui, ó, está cadastrada no produto 01, que é de cadastro geral. Então aqui ele tem o código do produto, qual que é a UDC, ST e aqui os valores, tá? Para esse tipo específico. Se não abrirmos o cadastro geral, selecionar na barra de ferramentas, nós vamos verificar que, além dessa UDC, você vai ter um monte de UDC, ó, estado, país, e ele vai abrindo, ó,
sim, não, ou seja, já é cadastrado que para esse campo aqui, para essa informação, é sim ou não. Não tem como o usuário falar talvez, tá? E você também consegue tornar essa UDC obrigatória. Como? Simplesmente você vai cadastrar os valores dela e não deixar a linha branca. Então, cada aplicação, quando você chegar e vir na barra de ferramenta e der OK, ele vai forçar a ter um valor aqui, tá? Então, serve para todas as APPLs. Se nós pegarmos a APPL de UDC, então, vou pela linha de comando. UDC é um acesso. UDC é um acesso. Então, ele vai abrir o formulário de UDC. Então, se eu colocar 01, que é o cadastro geral, ST, que é o tipo de pesquisa, ele vai trazer as UDCs aqui. Tá? Então, por aqui eu consigo cadastrar novas UDCs. Obrigatório você vir marcar, depois de cadastrar, linha idioma. O sistema é multilíngua, tá? Então, multidiomas. Então, o que acontece? Quando você cadastra uma UDC, ela vai vir como branco, ou seja, nativa do sistema. Português, espanhol, você precisa entrar lá e cadastrar, tá? Por quê? Porque o usuário ele tem um idioma pré-determinado, ele só vai enxergar aquelas UDCs cadastradas para o seu idioma, tá? Nas versões mais antigas, ele conseguia fazer o que, JD? Olha, se eu tenho esse valor que é para português e não tem, traz o branco, tá? Agora é extremamente recomendável que se cadastre as duas, branco e o seu idioma, porque existem aplicações que só vão enxergar o seu idioma. Tá? São todas? Não, não são todas. Mas a boa prática diz, cadastra branco e cadastra no seu idioma. Tá? Ah, mas o meu idioma é igual ao branco. Cadastra igual. Aonde que eu falo que o meu idioma é? Eu venho aqui, ó. Tem aqui o nome, minhas opções de sistema, quase sempre isso aqui é fechado por segurança, tá? Revisão do perfil do usuário, eu consigo vir aqui informar que o meu idioma é P. Se eu deixo em branco, fica idioma nativo, tá? E já aproveitando aqui, existem outras informações que você vai ver, acessibilidade, formato de data, e esse aqui que é um dos principais campinhos na parametrização do usuário, e abre as localizações. O que são localizações? Localização é quando você pega, está trabalhando aqui no Brasil, você coloca BR aqui, então este usuário vai estar tendo as particularidades do país, ou seja, do Brasil aqui no caso. Então, se eu vou fazer um recebimento, ele vai abrir as telas de nota fiscal. Então é aqui que você ativa toda a parte de localização, Argentina, o que for, tá? E lembrando que a localização também é uma UDC, tá? Então aqui que você tem as localizações. Ok? Bom, aplicativos online você vai ter o quê? Ainda você vai ter na barra de ferramentas um acesso de menu linha e de menu tela. Menu linha, você vai marcar qualquer registro nessa grid aqui e vai acessar esse menu, ele vai fazer um drill down, ele vai no detalhe dessa informação ou vai abrir outra aplicação, tá? Com essa informação inicial. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar uma de Master Data de ativo fixo, cadastro de ativo fixo. Se eu chegar e escolher um item, aqui ó, é uma grid, escolhi um item, menu linha, se eu for em informações do cadastro de ativo, informações do cadastro, ele vai pegar essa numeração aqui ó, e ele vai trazer para cá.
e ele vai trazer outras informações daquele item. E o menu tela? O menu tela já é diferente, ele vai abrir uma aplicação do zero. Tá? Então, se eu clicar em menu tela, ele vai abrir um formulário, aqui no caso, uma aplicação totalmente em branco, sem informação nenhuma, que eu tenho que preencher. Ele não trouxe nada de informações da tela inicial. Ok? Então, de uma maneira geral, essa é a PPL. E a UBE? Vamos lá. Então, menu principal, financeiro, contabilidade, processamento diário, lançamentos e consultas. Aqui eu tenho as UBS. A UBE vai começar com R, tá? Segue-se a mesma regrinha da PPL. Os dois próximos dígitos, ou 3, são a identificação do módulo, aqui R09. É uma UBE do módulo 09, que é contabilidade. Tá? Então, diferente da PPL, a UBE, nós vamos ter essa cara aqui. Esse programa ele é disparado. Quando você clica lá no menu, ele vai disparar esse programa. E ele vai ser processado e quase sempre vai te devolver um PDF. Tá? Pode ser algum processo de atualização, algum processo de criação, simplesmente um relatório de consulta, um balancete, uma lista de material, o que for. Então, tudo que for disparado em relatórios é uma UBE. E você tem a parte toda da UBE também, de opções de processamento, de seleção de dados, de filtros. Tá? Ok? Então, a parte de fundamentos, de uma maneira bem geral, ela se resume a isso. Ok? Deixando o recado agora, no último sábado de cada mês, nós vamos iniciar um aulão de JD Edwards. Tá? Eu vou estar deixando aqui nos comentários, quem quiser se cadastrar, não tem custo nenhum. Tá? E a primeira aula vai ser bem mais a fundo de fundamentos. Nós vamos entrar em cada um desses processinhos e vamos ver no JD Edwards. A aula de fundamentos deste mês, o aulão, ele vai acontecer no dia 25. Dia 25 de janeiro, nós vamos estar fazendo um aulão sobre fundamentos do JD Edwards. Vai ser um conteúdo, uma aula de mais ou menos 3 horas, que nós vamos passar por todos esses fundamentos, tá? E início dele 8h15 da manhã. Para quem se cadastrar, pode acessar e acompanhar ao vivo, tirar dúvidas, alguma coisa. E para quem se cadastrar e não comparecer, nós vamos enviar o link para você poder acompanhar depois, tá bom? Então, esse conteúdo foi o dessa semana. Um grande abraço e até a próxima!